Boa noite, pessoal. Deixa eu testar agora, Aline, vamos ver. Acabei de aceitar. Acabei de enviar para você. Você enviou para mim, acabei de aceitar. Vamos ver se vai entrar. Pessoal, infelizmente parece que o Instagram hoje ele está com um problema. Não estou conseguindo. Nem quando eu envio o convite para a Aline, nem quando a Aline envia o convite para mim, está dando certo. Acabou de aparecer uma mensagem aqui para mim dizendo que você não pode participar, Aline, por algum motivo. Agora. Agora, Que finalmente. coisa difícil. Tava para desistir. Não, 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 não. Que O bom. Instagram O Instagram quase dificulta aqui a nossa live. Quase É, atrapalhando, né? Mas que bom que deu certo. vocês terem persistido também, colegas. Que bom que vocês estão aqui conosco. Stefano, refaz o convite para o pessoal. Tinha muita gente curiosa e interessada por assistir essa live. A história de Aline é super bacana, super legal, tá certo? E deixa eu pedir novamente para vocês, Ramon, meu amigo, espalha para a maior quantidade de psicólogos que você puder. Rodrigo, olha, compartilha com todo mundo. Tiago, me faça esse favor, compartilha com a galera. Pessoal, compartilha essa live. A Aline tem uma história muito bacana para poder contar hoje. Tá tão bacana quanto a história de João, que foi terça-feira. Entendeu? Então, deixa eu primeiro me apresentar. Nem todo mundo que está aqui me conhece, para em seguida eu apresentar a Aline. Eu sou o professor Diego Gonçalves. Eu trabalho ajudando psicólogos a ter uma vida digna, né? Oferecer dignidade à vida do psicólogo, do profissional da psicologia. É isso que eu faço. Eu faço isso porque um dia me disseram que eu não podia. Aline, me disseram que eu não ia conseguir, que não ia dar certo. E aí eu sou teimoso, sou chato e resolvi transformar isso num trabalho, tá certo? E hoje eu vou conversar com a Aline Mihash. Não conheci a Aline até há menos de um ano que eu conheço a Aline, é bem pouco tempo que a gente se conhece. Na verdade, foi uma psicóloga que trabalha comigo que fez essa conexão entre a gente, né? A Aline começou a participar de alguns cursos. E eu vou deixar que a Aline, a partir de agora, se apresente, fale um pouquinho sobre ela e vamos entender um pouco da história dela. Aline, quem é você? Conta pra gente. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por vocês que estão aqui conosco. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês, porque de fato é o que Diego diz, né? Sempre que ele prega, eu acho que é muito válido para todos nós psicólogos. Eu acho sim que é possível vivermos bem da psicologia. E graças a Deus eu estou nesse caminho. Como é que tudo começou? Na verdade, começou desde o vestibular, quando eu tinha a Sim. dúvida do que fazer, se direito ou psicologia. Como eu estava muito na dúvida. Você é advogada e psicóloga, né? E Isso, você tem duas formações e está com a agenda lotada. pois é. Tô Então, fazendo então conta pra malabarismo. gente como é isso. Então, como eu tinha muita dúvida do que fazer, se direito ou psicologia, eu terminei cursando as duas. Fiz direito e fiz psicologia. Algumas faculdades coloquei uma opção, na outras outra. Tanto que eu acho que, na verdade, eu sempre optei muito por psicologia, sempre quis muito psicologia, mas o preconceito, principalmente, né, do contexto da época, que olha que não tem nem tanto tempo assim, tá? Da família também. Ficava naquela, não, mas por que não faz direito? Mas é tão sua cara também. Tá bom, vou fazer. Mas meu coração sempre palpitou muito pela psicologia. Tanto que eu coloquei na UFBA, aqui, né? Eu sou de Salvador, a Bahia. Coloquei na UFBA psicologia. E passei. Passei e também passei na particular em direito, na Universidade Católica daqui também.
Terminei cursando as duas, uma de manhã e uma de noite. Levei isso por 2 semestres. Até o momento que eu percebi que, tipo assim, ou bem eu fazia bem uma coisa, ou bem fazia bem a outra. E aí eu Sim. optei por escolher. Falei, bom, e aí, o que é que eu vou fazer agora? Se direito ou psicologia? E aí eu, por influência, inclusive, de meus pais, não, minha filha, faça direito. Você tem mais possibilidades fazendo direito. Você, psicologia, a gente só vê pessoas morrendo de fome como psicólogo. E aí, né, 18 anos, na verdade, nessa época eu já tinha 19, né? E aí eu falei, então tá bom, então eu vou concluir direito. E assim foi. Concluí direito, comecei a trabalhar e me empreguei. E assim foi. Só que eu sempre fui muito estudiosa, muito estudiosa. E aí fiz pós-graduação, me especializei também no direito, sou processualista civil. E aí eu falei, chegou uma hora que eu fiz assim, bom, o que é que eu vou estudar agora? E não vinha vontade de nada, não me parecia nenhuma vontade. E aí eu pensei, bom, eu vou reabrir minha faculdade de psicologia. Só que, como eu estava fazendo na UFBA, eu fui jubilada, né? Passei de 10 anos, então eu fui jubilada. E aí eu peguei as minhas matérias e levei para uma faculdade particular. E cursei. Começou meu primeiro desafio, que era custear uma faculdade particular, que era trabalhar o horário comercial, né? Enquanto advogada, e cursar uma faculdade. Ou seja, ter provas, fazer trabalhos, reuniões, aquela coisa toda que a faculdade requer. Mas assim, me formei. Mas só que qual foi o meu diferencial? Como já foi também, inclusive, a minha segunda graduação, eu já entrei com uma outra maturidade, né? Eu acho que a idade joga muito a favor de quem é psicólogo. Muito Sim. a favor. Então, eu já entrei na faculdade muito direcionada. Eu já sabia o que eu queria quando eu entrei para psicologia, quando eu voltei, né? Quando eu retomei para psicologia. Eu falei, eu quero clínica. E meu coração também sempre bateu pela TCC. Sempre. E assim foi. Eu comecei a direcionar os meus caminhos desde a faculdade. Então, já fui direcionando muito desde cedo, assim, né? Fazia os cursos que envolviam a TCC, não estava nem formada ainda, já participava de uma formação em TCC, e aí já fui direcionando. Logo quando eu me formei, logo, né? No final do curso de psicologia, tem os estágios obrigatórios, né? Então, assim, já comecei a fazer uma approach ali com os pacientes, já criei um Instagram profissional desde ali, ainda enquanto estudante, comecei a compartilhar conteúdo de qualidade, eu mesma sempre, inclusive, quem tiver a oportunidade de me seguir vai ver, quem produz tudo ali sou eu, das imagens ao texto, tudo muito genuíno. E comecei também a atrair aqueles pacientes dali, do serviço de psicologia da faculdade. Então, eu peguei meu CRP no dia 31 de março. De E que ano? do ano passado. Do ano E passado. aí, primeiro de 2021. E aí, dia 1º de abril, não é mentira, inclusive, eu já tinha paciente para atender. Mas que por hora Você, desculpa, você começou a fazer o curso da Meta, então, o de psicopatologia, ainda era aluna, você ainda era ainda, estudante. ainda era estudante. Já ainda era estudante. Ou seja, eu sempre investi na psicologia, desde estudante. Que eu sempre entendi, acho que também isso vem da maturidade, né? Que para eu ter um retorno precisa existir um investimento. E não digo só de investimento financeiro, né? Existe um investimento de tempo, de disponibilidade, né? De programações, enfim, né? E financeiro também, óbvio. Então, o curso que eu fiz com você, né? Que foi o primeiro curso de psicopato, foi sim. Eu ainda era estudante na época. E aí conheci vocês e adorei a metodologia, adorei os profissionais, todo muito, muito bem capacitado. Me identifiquei muito com vocês e, né, à toa que eu sou aluna de carteirinha, né? De fato. O meu último curso foi o QRT, que inclusive, né, fez uma grande diferença também na minha carreira. Uma coisa boa. Aline, peraí, deixa eu entender. Você tem duas profissões, então. Você concilia a profissão de advogada, né, com a profissão de psicóloga. Como é isso? Explica pra gente. Às vezes é difícil a gente entender como é que a pessoa dá conta da carga horária de uma profissão, imagine de duas. Pois é, então, é aí que
o momento do sacrifício, né? Porque, assim, eu sempre quis muito psicologia, de certa forma, sempre quis muito direito também. E eu também, eu acho que estou chegando na hora que eu estou fazendo um pouquinho das duas também ao mesmo tempo. Mas como é que eu consigo conciliar? Eu trabalho hoje na Prefeitura de Salvador, eu sou servidora pública, enquanto advogada. Minhas jornadas são de 7 horas. Então, o que é que eu faço? Eu atendo antes de ir para a Prefeitura. Atendo de 8 às 9, de 9 às 10. Entro 10h30, saio 5h30. Atendo de 6 às 7, de 7 às 8. Algumas vezes de 8 às 9. Não tiro horário de almoço. Almoço na frente do computador. Justamente para conseguir conciliar as minhas duas atividades. Então, de fato, é um sacrifício. Que horas você estuda? De noite. De madrugada. Final de semana. Não é à toa que eu acabei de fazer o QRT e você via. Participava de todas as Isso, aulas presenciais. isso. Enfim. Então, de Que fato... acabava, que acabava às vezes de 11 da noite, né? 11, 11h30 a gente chegou a acabar, às vezes. Todo dia, 5 horas da manhã para malhar, viu? Ainda tem isso. Ah, não, não consigo. É demais. Né? É tudo uma questão de organização, né? De gerenciamento de tempo também, gente. Eu acho que isso também é muito importante. Não dá para fazer tudo de forma aleatória. A gente precisa ter um planejamento também, Tá? né? Tudo, de fato, também é muito cronometrado, né? Então, assim, eu sei que eu estou numa fase que eu estou me privando de muitas outras coisas, mas em prol de algo maior, em prol de algo que é um valor meu, uma identificação minha, tá? Então, é o que eu posso fazer hoje. É o que hoje está ao meu alcance. Igual lá na época, lá atrás, que estava no meu alcance lá atrás, fazer as duas faculdades. Só que chegou um momento que não deu. Então, eu sei também que, muito provavelmente, eu também vou chegar um momento de me decidir com relação ao direito ou à psicologia. Como é que eu vou fazer as duas? Ou então vou conciliar as duas também, né? Sim, 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 sim. Enfim, mediação, tantas outras atividades que eu consigo conciliar as duas Sim, atividades, sim. graduações. Aline, então, peraí, deixa eu entender outra coisa. Eu tenho falado muito que o conceito de agenda lotada, que é um conceito que vários psicólogos estão falando, ele é muito subjetivo. Eu tenho falado muito isso. E quando a gente pensa em agenda lotada, quase sempre a gente pensa num psicólogo com 40 pacientes, 30 pacientes, 25 pacientes, mas eu estou percebendo que para você isso é um pouco diferente. O que é agenda lotada para você? Hoje, a minha realidade de agenda lotada, dentro da proporcionalidade de horários disponíveis que eu tenho para a psicologia, né? Porque eu respeito o meu horário de trabalho enquanto advogada, são de 17 horas semanais. Então, eu hoje, hoje não, né? Desde do ano passado, do final do ano passado, eu consegui atingir o meu número máximo de horários que eu disponibilizei para atender. Ou seja, hoje eu, inclusive, escolho, por exemplo, não atender sexta-feira quando eu saio do trabalho. É uma Sim, opção. Hoje eu escolho não atender no sábado. É também uma opção, de manhã. É também uma opção. Que, inclusive, eu estou começando a rever. Né? Eu acho que do jeito que as coisas estão indo, talvez eu comece a flexibilizar isso também. Mas, dentro da minha realidade, dentro das minhas possibilidades, a minha agenda já, sim, está lotada. Dentro desses horários que eu disponibilizei até hoje. É pois isso. é curioso, né? É curioso porque é um termo que, quando a gente fala, as pessoas imaginam de fato um psicólogo exausto, muito cansado, e você está me colocando que a sua realidade é totalmente diferente. Então, o seu conceito de agenda lotada é justamente a disponibilidade que você tem em função da outra carga de trabalho, né? Da outra atividade profissional que você tem. Aline, uma outra curiosidade. Você não tem um ano de formada, não é isso? Como é que você conseguiu 17 pacientes em menos de um ano? Particulares, ou tem algum em plano de saúde? Sim. Nunca atendi por plano de saúde. Sempre Tá, atendi de particular. Então, tudo começou, como eu falei, né, com aqueles primeiros pacientes lá do serviço de psicologia. Quando eu comuniquei a eles que eu iria interromper o atendimento, né, porque acabou o semestre e eu não iria estar mais no próximo, eu iria me formar, eles disseram, você não vai estar mais aqui? Poxa, mas e aí? Como é que eu vou ficar? Eu falei, você tem a opção de continuar no serviço, ou então você tem a opção também de ser meu paciente, só que particular. E aí, tudo começou assim. Além desses pacientes, também tinha, né? A amiga da amiga.
aquela sua amiga vai formar. Gente, olha, que legal, eu acompanho ela no Instagram, bacana. Começou assim também. E um foi indicando o outro. Só que também teve um momento, tiveram dois momentos significativos, né, até hoje, na minha carreira. O primeiro momento foi quando eu comecei a dividir um paciente com um psiquiatra. Sim. Esse psiquiatra passou a ser uma fonte de paciente para mim. Mas como foi que foi? Esse paciente tinha uma hipótese diagnóstica um pouco confusa, né? Tinha vindo de outro psicólogo e ainda não tinha fechado os critérios diagnósticos e tal, estava aquela confusão. E aí eu percebia que quando ele começou a ser atendido por mim, o psiquiatra começou a apertar ele. Tá, mas e sua psicóloga acha o quê? Porque ele terminava falando muito de mim na sessão. Até um dia que eu me encontrei, eu fui até o consultório do psiquiatra para discutir o caso desse paciente. E aí eu percebi que foi meio que um teste dele ali, né? Óbvio, me preparei para aquilo, como eu disse, né? Eu sempre estudei muito, assim, ia, me debruçava nas madrugadas adentro, final de semana adentro, feriado adentro. E terminou que foi muito satisfatória a nossa conclusão. A gente chegou a um diagnóstico em conjunto e o tratamento fluiu maravilhosamente bem para esse paciente. O que aconteceu? O psiquiatra começou a me indicar mais pacientes. Sim. E o legal, é um psiquiatra que atende por um valor muito razoável, assim, ele atende por um valor alto, inclusive. Só atende particular. Então, por óbvio, os pacientes que vinham indicados por ele também tinham um poder aquisitivo que permitiam, né, pagar, ter mais flexibilidade para um investimento no processo terapêutico. E aí, eu comecei a atender esse perfil de paciente também. Aqueles pacientes lá do começo, que eu atendia por um valor mais baixo, que a gente chama de valor social, eles, por si só, foram tomando seus caminhos, seus rumos. Alguns tiveram alta, outros não tinham as condições de pagar. E aí, o que eu fui fazendo? Fui substituindo os pacientes por esses. Esse foi um momento muito importante até hoje na minha carreira. E o E outro aí momento o seu valor de sessão ele foi aumentando foi com aumentando. isso. Foi aumentando. Deixa eu só dar aqui um recado pro pessoal. Pessoal, façam perguntas para a Aline, né? Poxa, a Aline está dizendo tanta coisa bacana. Façam perguntas que a gente vai aqui anotando para poder ir fazendo para ela, ok? Continua, Aline, por favor. E aí, esse foi um primeiro momento muito importante da minha vida. E outro momento também foi, óbvio, também o reconhecimento de outros profissionais, né? Fui debatendo casos com os psicólogos e tudo. Psicólogas também renomadas começaram também a me indicar quando as agendas delas já estavam cheias. E o mais interessante, viu, pessoal? Desses 17 pacientes que eu atendo, 5 são psicólogas. 5 psicólogas TCCistas, inclusive. TCCistas. Foi muito interessante quando isso aconteceu, porque, de certa forma, a primeira que chegou, né, eu pensei, pronto, vai soar também até um pouco de avaliação, né? Mas terminou indo tão bacana, tão legal, que essa já indicou para outra. E o professor indicou, e aí foi. Terminou que eu termino me desconcentrando, gente, com as perguntas, desculpe, tá? Mas Não, depois eu... pode focar no que eu tô lendo aqui e tô anotando tudo, tá? Pode ficar tranquila. Ótimo, tá ótimo. E aí, engraçado aqui, essa pessoa acabou de fazer uma pergunta, a Maria. Maria, veja só, eu me formei numa época muito favorável, na época da pandemia, em que existiu a flexibilização da terapia online. Então, foi uma coisa que eu usei muito a meu favor. Hoje eu só atendo online. Meus 17 pacientes, os 17 são online. Eu atendo pacientes de Fortaleza, do Maranhão, de São Paulo, de Portugal, do Rio de Janeiro, do interior aqui da Bahia também e de Salvador. Então, usem isso a favor de vocês também, o online. Foi uma coisa que me deu... Pois é, até uma coisa muito importante que você está fazendo referência, a gente fez uma live com o Gustavo, que cresceu no interior. O Gustavo é de Natal, ele resolveu ir para o interior para poder crescer. E quando a gente fala em crescer no interior, é engraçado que a gente fica pensando só no atendimento presencial. E você disse uma coisa agora super interessante, você pode crescer profissionalmente em qualquer lugar do mundo. Tendo internet, é possível crescer como psicólogo. A gente está, nesse momento, nessa condição, não é verdade? É. E a gente, inclusive, ultrapassa
oceanos, né? Eu atendo hoje moro em Portugal. A gente só tenta alinhar o horário a diferença do fuso, né? Mas funciona muito bem. Funciona muito bem. E assim, voltando, né? Esse foi um primeiro momento muito importante, essa vinculação a um profissional que passou a ser uma fonte de paciente para mim. E o outro momento foi quando eu fiz o QRT. Gente, é impressionante. Misteriosamente, né? Misteriosamente, digamos assim. Depois do QRT, quando eu efetivamente apliquei aquilo, as ferramentas que me foram entregues ali no QRT, a coisa funcionou muito bem. Principalmente para os pacientes resistentes. Principalmente para os pacientes que são mais inflexíveis, principalmente para os pacientes que são mais difíceis, digamos assim. Porque tem também, né? Assim como no direito tem aqueles casos mais simples, tem aquelas causas mais simples e mais tranquilas de serem resolvidas, tem aquelas causas mais complexas também, né? E assim também é na psicologia. E aí, o Diego entregou muitas ferramentas, muitas. Gentilmente, ele compartilhou muito comigo e com meus colegas do curso, e com todo mundo que é aluno dele. E eu apliquei. Apliquei sem medo de ser feliz, o que estava ali. E deu certo. Deu muito certo, principalmente com esses pacientes resistentes. E uma coisa bacana da Aline é que a gente tem no QRT as simulações de casos clínicos, né? A gente tem as aulas gravadas e temos as aulas ao vivo. E a Aline estava sempre muito disponível para poder atender. Não é isso, Aline? E quem era o paciente? Eu. Tá? Imaginem. Eu sempre sou o paciente. Okay? Eu ou o Vinícius. Às vezes em outras turmas, o Vinícius também foi o paciente. Aline, como é que foi essa experiência de atender os meus personagens? Foi um grande desafio. Ramon, que você está aí, meu amigo, me conte também. Bote aí seu depoimento aí embaixo, né? Como foi enriquecedor essa oportunidade que a gente teve de pegar um paciente Diego, digamos assim, né? Um paciente que estava ali literalmente disposto a nos desafiar. Foi literalmente um dos meus primeiros desafios assim de cara, né? Primeiro porque eu estava sendo também avaliada de certa forma pelos outros colegas que estavam ali sempre compartilhando aquele momento comigo, né? Eram quantos da nossa turma? Não me recordo mais. 48. Era 48 ao todo. 48 colegas ali, de certa forma, né? E o mais bacana também, Diego, era quando a gente chegava... Gente, quando vocês fizerem um curso, vocês vão entender o que a gente está conversando aqui. Que parece que, assim, vão surgindo, assim, né? Aqueles balõezinhos, porque eles entregam o material antes da aula ao vivo. Então, assim, é como se fosse assim, né? Eles entregam os cintos de ferramenta, que é o que o Diego fala. E aí a gente precisa ter a sabedoria, a perspicácia, a inteligência, a rapidez para poder aplicar ali naquele momento. E, por óbvio, como é um comportamento, treinando, que a gente fortalece. Então, por isso que eu estava sempre tão disponível ali nas aulas, porque eu precisava treinar para poder consolidar aquele comportamento. Então, toda oportunidade que tinha, eu estava lá, disposta a participar, fazendo a minha cota parte, né? Para que o resultado pudesse chegar. E ele chegou. Coisa boa, fico feliz demais, Aline. E a Aline também não era uma terapeuta muito fácil, não. Ela me encurralou muitas vezes. Tinha momentos que era cômicos, né, Aline? Também. Era. Aline, tem muitas perguntas já. Vou ler aqui algumas, tá? Para você. Vamos lá. Nessas 17 horas reservadas, você atende 17 pacientes? Isso. São 17 pacientes por semana de fato. Isso. Não é isso? Exatamente. Deixa eu ver mais aqui. Aline mora em cidade pequena, tem muitas demandas, mas a maior ainda é o tabu de psicólogo, é para louco, né? Diz que é referente a isso. O que é que você acha disso? Gente, desmistificar isso. Eu sento na mesa de bar, eu falo de terapia de uma forma muito simples. Eu sento no consultório médico, eu falo de terapia de uma forma muito simples. Nós somos os principais propagandistas da nossa profissão. A gente precisa desmistificar isso, literalmente de dentro de casa. Eu converso com meus amigos isso de uma forma muito simples, de uma forma muito leve. Por quê? Para dar acessibilidade ao conteúdo da psicologia. E também, mais uma vez, assim como online, que foi muito favorecido diante da pandemia, a saúde mental também foi muito favorecida depois da pandemia.
Então, eu acho que a época que eu formei, talvez, tenha sido uma época extremamente favorável, né? Sim. Por conta do online, por conta também da valorização da saúde mental. Pois é. Eu não sei se você é ciente disso, mas toda vida que tem pico de Covid, tem pico de atendimento em consultórios de psicologia. Você já viu esse dado? Tá? Então, proporcionalmente, é diretamente proporcional. O Covid aumenta, as pessoas se sentem mais impelidas realmente a cuidar de saúde mental, conjuntamente, porque eles sabem realmente o dano que é causado. Pedro está dizendo, eu sou do interior e o momento está favorável para atendimento, né, em cidades pequenas também. Deixa eu ver mais. Valéria está dizendo que não sabe atender online. E aí, tem uma dica, Aline, para ela? Pois é. Gente, treino. Não sabe, aprende. A gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente conhece aquilo. Então, talvez você ainda não saiba atender online, porque talvez você nunca tenha se oportunizado, Valéria. Se oportunize. É no erro que a gente aprende o acerto. Tente, minha amiga. Tente, tente. Inclusive, às vezes, você pode até compartilhar isso com seu paciente. Olha só, é minha primeira oportunidade de estar atendendo online, então provavelmente, né, em algum momento eu posso não estar tão segura em alguma atividade que eu venha praticar com você, mas tá tudo bem, tá? A gente vai dar conta, a gente vai resolver seu problema, eu tô aqui disposta a tentar. Gente, tá disposta a tentar também é metade do caminho. Pessoal, deixa eu dar uma dica também bacana, né? Eu atendo online, claro, eu tenho meu setup aqui, que eu chamo, né, de atendimento online. Mas quando começou o Covid, eu não estava aqui na clínica, eu fui atender em casa, e você imagina, eu atendo geralmente entre 8 e 10 horas diárias, né? Hoje eu comecei, por exemplo, às 10 da manhã, acabei agora de 8 horas da noite. Então são 10 horas as diárias de atendimento. Atender presencial é uma coisa, atender online é outra coisa. Então, eu estava me sentindo realmente um pouco desconfortável com 10 horas de atendimento online. Foi o que eu fiz. Eu organizei de uma maneira que ficasse mais confortável para mim. Tá? Em vez de estar sentado numa cadeira desconfortável, eu coloquei uma poltrona para mim, certo? Em vez de ficar só no computador, eu coloquei numa televisão, para eu poder ficar um pouco mais distante, com a câmera apontada para mim. Então, fui fazendo adaptações de modo que parecia mais confortável. A sensação que eu tinha é que eu estava atendendo um consultório de fato. Então, me deu eu vi a pessoa com a imagem maior e sentado numa poltrona. Era um consultório de psicologia. Então, fui fazendo as adaptações que eram convenientes para poder eu atender de maneira adequada. Tá bom? Então, Criando isso. estratégias, né? Como é, Aline? Criando estratégias para facilitar. Criando estratégias, porque senão não ia aguentar as 10 horas. Então, fui justamente fazendo essa adaptação. Tiago está perguntando, né? Fora o que já foi citado, o que você reconhece como fundamental na sua jornada? Livros, artigo, ou alguma coisa, inclusive, dos próprios cursos que você fez? Gente, estudo. Estudo. Não tem nada imbatível do que o estudo. Eu sou o que eu sou hoje, eu tenho o que eu tenho hoje, único e exclusivamente por conta do estudo. Então estudem, gente. Invistam nisso. Invistam, porque o retorno é garantido. Estudo com qualidade, óbvio, né? Estudo de fato com dedicação, estudo de fato com compreensão, com entendimento. Não existe nada mais imbatível do que isso. E por óbvio também, supervisão. Aquele paciente mais difícil, aquele paciente novo, aquele paciente com um caso diferente que a gente ainda não tem habituação, que a gente não tem habilidade, supervisão, gente. Na nossa profissão a gente tem isso também, né? Que é um grande favor, é um grande ponto a favor, ter os supervisores. Então também usufruam disso, invistam nisso também, porque o resultado vem, o resultado chega. Aline, estão perguntando o seu nicho. Meu nicho, eu Você gosto já tem? muito, muito, muito de regulação emocional. Por Certo. incrível que pareça, os pacientes chegam muito para mim atraídos por essa questão. Inevitavelmente, eu caio nessa questão de regulação emocional, né? Regular a emoção de forma... A gente tenta, né? Óbvio. Fazer aquela transição da regulação emocional da desadaptativa para a adaptativa. Sim, Através sim. do bem-estar, a validação para o paciente. Aline, uma curiosidade na sua vida profissional. Teve algum grande desafio, alguma coisa que você entende que é especial, que vale a pena lembrar aqui? O caso hoje, até hoje, né, que mais me tocou no Sim. consultório veio de um relato de um abuso sexual.
Certo. Eu percebi que isso me tocou muito, principalmente pela minha questão de ser mulher também, né? Sim. E eu poder, de certa forma, compartilhar daquela dor que aquela criatura sentiu por ser mulher. Então, esse foi um dos meus maiores desafios na clínica, foi um caso de estupro. Então, foi um caso que realmente me mexeu muito comigo. Sim. Foi a situação mais complicada. E aí tem a questão também, que aí a gente trabalha bastante no curso, que é o processo contratransferencial, né? De você supor, imaginar, entrar na dor daquela pessoa. Como é que você administrou isso? Supervisão. Muita, Supervisão. muita supervisão, gente. Muita supervisão. Entende? Para que eu pudesse literalmente me desarmar, né, das questões, para que eu pudesse entregar ao paciente o resultado que ele estava esperando. A paciente, nesse caso, né? E funcionou. Funcionou. Aline, João Paulo está dizendo aqui que ele é formado já há 5 anos e ainda não começou a atender por insegurança. Você tem um conselho para João Paulo? João, comece. Comece. Eu falei uns minutos atrás. A gente só aprende quando a gente sabe qual é o erro. Então comece, meu amigo. Comece com medo mesmo. Só vá. Estude. Estude para isso. Tá? Pessoal, é engraçado, né? Como a gente tem medo de arriscar. E correr risco faz parte do nosso crescimento. Entendeu? Correr risco faz parte do nosso crescimento. A gente precisa se desafiar um pouco mesmo. O QRT eu abri no dia 29 de abril de 2020. Eu não ia abrir o QRT. Justamente porque, poxa, eu estaria falando de resistência terapêutica, que é um assunto muito vinculado, por exemplo, à psicanálise, a partir de outras perspectivas, que ela não é só TCC. Ela, na verdade, ela está vinculada a muitas outras coisas, né? Psicologia social americana, um pouco de psicologia evolucionista, está associada a muita coisa. Quando a pandemia começou, e eu estava, em parte, fazendo atendimento online, mas teve redução de paciente, obviamente, porque teve para todos, na primeira etapa, eu disse, vou começar a organizar isso. Vou arriscar, vou ver se cola. E estamos aqui, entendeu? Já indo para a sexta turma do QRT, mais de 200 psicólogos, é, diretamente atingidos, tirando os indiretamente, né? Porque a galera, a quantidade de pessoas que já viram semana do psicólogo de referência, workshop de resistência terapêutica e assim por diante, é absurdo. Então, é muita gente que foi impactada um pouquinho ou muito. A Aline foi uma que foi bastante impactada nesse processo, né? Ainda mais com essas simulações que a gente fazia bastante. Então, pessoal, insegurança é medo de falhar, é medo de errar. Essa é a lógica do padrão de crença de quem se sente seguro. E a gente só sabe se a gente vai acertar se a gente experimentar, se a gente tentar. Aí a gente tem que começar mesmo, né? Aline, vamos falar um pouquinho de QRT? De como é que foi o curso para você? O que impactou mais? Ou teoria, ou prática? O que mexeu mais com você? Gostei muito, muito, muito das simulações. Certo. A gente Você tinha feito em graduação em simulações? já Alguma coisa parecida? tinha parecida, né? Mas bem suave, eu diria. Bem suave. Não era pesada como no QRT, não. Não, 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 não. Não era mesmo. Mas já tinha experimentado. Me impactou muito, eu acho que foi um ponto muito positivo, né? Esse momento de troca. Tanto que eu sempre estava lá, né? Disposta, se o colega, né? Já que eu já tinha ido uma vez, se ninguém se habilitasse, eu estava ali pronta para me habilitar. Foi uma coisa que me Sim. impactou. E, a, Teoria. E ao quê? e outro ponto também que foi muito bacana porque a RT foi eu consegui aprender a passear entre os estilos terapêuticos em uma mesma sessão. Isso para mim é essencial. E eu percebo que isso traz muitos resultados nos meus atendimentos. Então, em um mesmo atendimento. Explica, explica para o pessoal o que é esse negócio de passear pelos estilos terapêuticos, que pouquíssimas pessoas sabem o que é, né? Então, É isso. a graduação a gente termina aprendendo mais aquele estilo acolhedor, aquele estilo. é, Como, Diego, fala aí um pouquinho do acolhedor. Geralmente a gente começa com um acolhedor empático, né? Mas a gente tem a possibilidade de passar por diversos outros estilos, no caso. E aí a gente Né? começa a perceber justamente que é o que a gente mais aprende na graduação. Isso. E tem um que eu gosto muito,
que eu uso muito, inclusive. Acho que usei bastante, inclusive, nas nossas simulações, que é o confrontador empático. Sim. Adoro esse estilo. Ele traz muito resultado, né? Principalmente assim também, gente. Eu acho que também termina envolvendo... isso é prática, tá, gente? Por isso que a gente precisa começar. Mesmo sem saber, eu comecei não sabendo. Mas eu fui tentando, errei com o Diego, errei sozinha, mas, repito, né? É só errando que a gente termina aprendendo. E aí eu fui também começando a me lapidar diante do que eu ia desenvolvendo nas minhas atuações. Opa, peraí, mas eu podia ser melhor aqui, eu podia ser melhor naquilo outro. E eu fui identificando e fui colocando a minha atenção naquilo. E aí foi lapidando, né, a sua conduta diante do paciente, tá? Exatamente. Pessoal, olha só, a gente aprende muito que a gente, na faculdade, né, eu costumo dizer, tem uma frase que eu uso muito, que a gente aprende muita coisa do que não deve fazer e muito pouco do que deve fazer. A faculdade é muito isso. Mudar o estilo é algo extremamente terapêutico. Então, às vezes, eu lembro muito de alguns pacientes que quando eu sou bem empático, a coisa não rola de jeito nenhum. Às vezes, quando eu uso um estilo mais confrontador, né? Que, assim, traduzindo o que é esse estilo confrontador, é você dar ali alguns dados de realidade, ser um pouco mais firme com o paciente, por exemplo. Para alguns perfis, isso rola mais. Mas, Diego, pelo amor de Deus, como é que você vai fazer algo do tipo? O pessoal, quem escolhe não sou eu, quem escolhe é o próprio paciente. Às vezes, para poder a gente ter a evolução terapêutica, a necessidade que ele tem é exatamente essa. E existe uma infinidade de estilos. Eu vou citar só alguns aqui, tá? Confrontador, autorrevelador, negociador, é, o psicoeducativo, que também é muito usado na TCC, questionador. A gente nem para pensar que isso é um estilo, entendeu? Mas a gente sabe que fulano, ele é mais, fulano é mais firme, né? A gente comenta sobre os nossos colegas, cicrano é muito bonzinho, é mais empático, tal. Então, a gente tem esses estilos e a gente, só que assim, tipicamente a gente tem um que é mais forte em nós. Agora, imagine você poder passear por todos eles. Claro que é muito mais fácil você começar a adotar o psicoeducativo, o questionador e o empático, que são os padrões. Ok? Mas imagina você poder usar autorrevelador, você falar um pouco da sua vida, e isso não é problema. A gente aprende que isso não pode, mas isso pode ser usado de forma terapêutica. Imagine você usar do estilo humorístico. Você pode ser engraçado em terapia, o humor é extremamente terapêutico, tá? E funciona super bem em terapia com alguns pacientes, com outros não vão funcionar. Imagine você ter capacidade de avaliar isso. Você poder ter essa avaliação, saber qual estilo vai funcionar adequadamente para determinado paciente e você aplicar. Qual a consequência direta disso? Retenção de paciente. O seu paciente, ele sabe muito menos da terapia. É isso que está acontecendo com você, Aline? Exatamente, exatamente. Há uma vinculação assim que é impressionante como realmente funciona, como isso realmente traz o resultado para o paciente. E outra coisa, Sim. gente, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, é a gente entender o que é que funciona para aquele paciente. Eu sei que é maravilhoso a gente saber das teorias, é primordial a gente saber das técnicas, principalmente para quem é TCCista, é importante. Mas você precisa também ter o feeling, e isso você também só vai aprender com o tempo, com a experiência, do que aplicar ou não com determinado paciente, a depender da demanda que ele traga. Exatamente. Que ele traz, desculpe. Não necessariamente é exatamente aquele protocolo do livro. E aí é a sua expertise, é a sua sensibilidade que vai lhe permitindo, opa, peraí, dá para usar aqui, isso aqui não, posso deixar para mais tarde, e assim sucessivamente. Teve uma coisa que o Diego me disse em uma das nossas aulas que mudou também completamente, tá, gente? Sabe o que foi? Vou compartilhar com vocês. Se funcionar, faça. E essa é uma verdade que eu trago para mim, óbvio, né? Se funcionar, por óbvio, né? Dentro da ética, dentro do que é previsível, dentro da teoria. Mas se funcionar, faça. E é exatamente esse meu critério. Funciona para meu paciente? Aplico. Não funciona para esse? Então eu me esforço mais, nem tento mais. Justamente para quê? Para não criar reatância. Que é um conceito Pois é. que você no TRT.
E isso é o que a gente chama do cinto de utilidades do Batman, né? Na verdade, é você ter todas as ferramentas a postos para você usar no momento que é conveniente e não ter uma condição sistemática, que foi a condição inicial dos tratamentos da própria terapia cognitivo-comportamental, certo? Até porque Beck estava desenvolvendo ainda o processo, mas que o próprio Beck quebra isso no livro. Deixa eu me lembrar o nome do livro, meu Deus, fugiu agora. O Poder Integrador da terapia cognitiva, ele quebra isso. Ele mesmo quebra isso. Entendeu? E reatância, traduzindo, é uma condição muito comum em consultório de psicologia, aonde você faz uma intervenção, tira a liberdade de tomada de decisão do paciente e ele, ó, vai embora do processo. Vai embora da terapia. Ele se desvincula de você, você nem percebe e ele vai embora. E é impressionante, né? Todo mundo que faz o QRT fala que esse é um conceito assim, impactante, é um conceito que, quando a pessoa aprende realmente o resultado é bem interessante. Matheus Martins, sim, diga Aline. É uma coisa que me ocorreu aqui agora, que eu me lembrei. Pois não. Sobre funcionar. Contei, né? 5 pacientes psicólogas. E algumas delas me contam assim: lembra daquilo que você fez comigo na sessão passada? Eu disse sim. Pois então, eu fiz isso com um paciente meu. Eu falei, ah, que bom, funcionou? Ela funcionou comigo. Eu falei, que bom, e aí? E com o paciente? Funcionou também. Eu falei, então tá muito bem-vindo. Se funcionou. Se funciona, é terapêutico. Se está funcionando para o paciente, ele está evoluindo, é porque foi terapêutico. Ok? Matheus Martins, eu achava que só existia o acolhimento. Olha só, é porque a gente só aprende ele na faculdade, Matheus. A gente não aprende outros, entendeu? E quando a gente aprende esses conceitos de resistência terapêutica, a gente assim tem uma amplitude do nosso campo de visão, da maneira como a gente vê a psicologia, né? Meu Deus, a pergunta é demais. Se dependesse de mim, eu não arrumaria um paciente tão cedo. Mas o pessoal falando, pessoal, olha só que interessante, o pessoal falando muito de insegurança, né? Que não se sente seguro para poder começar os atendimentos. Pessoal, olha só. É normal e natural você ter dificuldade, né? Medo de falhar, medo de errar. É algo absolutamente comum e também a gente tem a responsabilidade e a ética com os nossos pacientes. Mas um primeiro passo, ele sempre tem que ser dado. Ele sempre tem que ser dado. Ok? Então é muito, muito, muito importante que a gente dê esse primeiro passo. Tá bom? Aline, e o que é que você poderia falar para quem ainda não conhece o conceito de resistência terapêutica, esse conceito de resistência terapêutica, né, que você já estudou, ou quem poderia estar de repente na sua turma, pessoa que teve a oportunidade de se inscrever no QRT 5 e não se inscreveu. O que é que você diria para elas? Então, primeiro ponto consumam o material que Diego gentilmente disponibiliza, gente. Ele disponibiliza muito material, essas lives, o material, o conteúdo do Instagram dele é muito rico. Consumam aquele material. Depois, se oportunizem. Se oportunizem. Se oportunize a conhecer, se oportunize a entender como funciona. E tem um ditado que diz assim, né? O homem inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. O homem sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Fazem um trocadilho. Se funcionou para um psicólogo, se funcionou nesse caminho que está sendo feito, por que não oportunizar também? Vai que funciona para mim também. Por que não valer a tentativa? Não é um caso de sucesso que o Diego traz aqui, ele traz alguns casos. Então, eu acho que isso por si só já é um excelente convite, né? Aline foi nossa aluna. Nós temos aqui vários outros alunos. Ramon foi nosso colega, né? Foi nosso aluno também. Ana Raquel também está aqui. Ana Paula também está aqui. E nessa brincadeira, pessoal, já são mais de 200 psicólogos impactados e trabalhando em cima da resistência terapêutica, retendo o paciente, aumentando o grau de indicação, tá? E se tornando um psicólogo referência. Ok? Pessoal, olha só. Um recadinho rapidinho, tá? Segunda-feira, dia 7, a gente começa a Semana do Psicólogo Referência. Deixar claro que ser referência não é você ter status, não é você ser destaque. Ser referência é ser referência para alguém. É você ter a condição e a capacidade de poder ajudar um perfil de paciente e um grupo de pessoas. E você ter o retorno, obviamente, dessa condição. Então, por ser uma referência, você tem mais indicações
de pacientes. Então, mais gente começa a te procurar por conta disso. E a gente vai estar falando sobre isso, como se tornar um psicólogo referência, a partir do dia 7. Então, no link da bio, vá lá e se inscreva. É absolutamente gratuito, é um evento online, com lives de revisão. Já estou aqui adiantando, vou levar um carão já já, mas estou adiantando isso, tá? A gente vai ter a aula gravada e vamos ter aulas de revisão, assim como acontece no próprio QRT. Então, a Semana do Psicólogo Referência será exatamente do mesmo jeito. Isabelle, obrigado, Isabelle. Tá? Matheus, o QRT, ele tem uma linha teórica, os teóricos usados eles são da TCC, mas a gente vê que ela tem uma veia integralista muito forte, que a gente vai poder estar falando um pouquinho mais na Semana do Psicólogo Referência. Então, ela tem uma veia integralista bem forte, bem bacana, que a gente vai poder estar explicando melhor depois para vocês. Ok? Aline, suas últimas palavras, por favor. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade, agradecer por vocês estarem aqui, gente, pelas perguntas também. E se eu puder dizer, vão com medo. É só tentando que a gente consegue. Nunca se esqueçam disso. Sem fazer nada, a gente também não chega a lugar nenhum. É só tentando, é só se arriscando. Então vão com medo, se preparem para isso. E vão. Tá bom? E se alguém aqui quiser falar com você, Aline, faz como? Por gentileza, meu Instagram tá aqui, né? Podem me mandar mensagem, que a gente pode trocar alguma ideia. Se quiser fazer alguma pergunta também que não teve oportunidade de ser respondida aqui, podem me mandar também. Eu estou à disposição de vocês. Eu acho que a gente, sim, como eu falei lá atrás, né? A gente é instrumento da nossa profissão, gente. Então, assim, se eu puder compartilhar com vocês também, é um grande prazer, porque eu também vou estar me fortalecendo com isso. Eu vou estar fortalecendo a minha profissão com isso. Tá bom? Vamos caminhar juntos. Pessoal, e se vocês curtiram essa live, se vocês gostaram desse conteúdo e acham que eles podem fazer diferença para vocês e para outros profissionais, me façam um favor. Compartilha a live, ela vai ficar disponível já já para vocês. Compartilha com a maior quantidade de psicólogos que vocês puderem. Se vocês gostaram, comentem, digam o que acharam lá, diga o que realmente impactou. Vi muita gente falar aqui de insegurança, né? E a nossa lógica é justamente fazer com que você se sinta muito seguro para poder atender, com casos padrão ou com casos realmente muito difíceis, ok? A lógica do QRT é essa. É você pegar um Diego da vida, né, um Diego lá da simulação de caso clínico e ficar tranquilo com esse atendimento, né, Aline? Não é isso aí? Exatamente. Por quê? Porque a gente treinou. Se a gente treina, quando a gente vai replicar aquele comportamento, automaticamente a gente se lembra, a gente tende a reproduzir aquilo que a gente já fez ali atrás. Então, treinem, aproveitem essa oportunidade para isso, gente. Então, pessoal, e para encerrar, domingo temos mais uma live e eu vou trazer algumas informações super importantes sobre resistência terapêutica e desenvolvimento profissional. Então, já anota aí na agenda, porque domingo, 9 e 5, eu estarei trazendo mais informações sobre resistência terapêutica e desenvolvimento profissional. Aline, muito obrigado. Feliz demais de ver o seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento a jato, né? Super rápido, que ninguém acredita, ninguém acha que ele é possível. Só uma última informação, as pessoas acham que a média, na verdade, para chegar no que você chegou é de 7 anos. Entendeu? 7 anos. Para um psicólogo chegar a ter agenda lotada. Ok? Só para você ter uma medida do que foi que você conseguiu. Tá bom? Meus parabéns e nos vemos na próxima. Você faz parte disso, professor. Você faz parte disso. Eu agradeço. Eu agradeço você poder ter essa confiança em mim, no meu trabalho. Tá bom. Pessoal, então uma boa noite e nos vemos domingo. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até mais.